Olá, aluno ou aluna Unifaciar. Meu nome é Letícia Garcia Romero, eu sou advogada previdenciarista, especialista em direito previdenciário e do trabalho. Hoje a nossa aula é sobre previdência social no Brasil. Vamos aprender o que é a previdência social e noções jurídicas sobre o tema. Esse é um assunto que está o tempo todo no nosso dia a dia, nas notícias, porque todo mundo ou tem problema com o INSS ou alguém da família já teve problema com o INSS. Fiz uma aula um pouco mais teórica, porque eu acho importante que o profissional do serviço social saiba o que está em jogo quando um juiz ou o INSS pede um parecer. E também para ajudar a gente que é do direito na orientação e no encaminhamento aos órgãos públicos e assessoria jurídica. E também para você saber um pouco mais como alguém se aposenta no Brasil e quais são os benefícios que existem. Vamos à aula! Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula sobre Previdência Social. Essa é a matéria que eu lido todo dia, então eu tenho um carinho especial por ela. Até peço desculpa de antemão se ficar uma aula muito técnica, mas eu gosto muito do tema. Até às vezes eu falo uma expressão para o meu marido assim, ele pergunta se eu quero alguma coisa, se eu quero um café, se eu quero alguma comida, eu falo assim, macaco quer banana. Então, falar para mim de previdência é perguntar, pedir para mim falar de previdência é perguntar se o macaco quer banana. E eu vou tentar ser o menos técnica, mas é uma matéria que, pela natureza dela, ela acaba sendo mais técnica. Ela envolve cálculos, né? A gente não vai abordar aqui, mas enfim, ela envolve ali situações que fogem um pouco só ali da fala, da conversa. E, na verdade, a maioria das pessoas formadas em direito não teve nenhum contato com a matéria na faculdade. Eu mesma, por exemplo, nem tive previdenciário na faculdade. Ele foi incluído na matriz obrigatória só em 2018. Então, eu fui aprendendo no estágio que eu fiz, NPJ, mas não fazia ali parte das obrigatórias, né? Então, ali na faculdade que eu fiz, por exemplo, eram 5 anos de direito civil, 2 anos de empresarial, e não tinha um semestre nem de previdenciário, nem de direito da seguridade, né? Sem querer desmerecer direito civil e empresarial, que são super importantes, mas ouso dizer que o direito empresarial, por exemplo, afeta um número menor de pessoas que o direito da seguridade, porque mesmo que você não seja ali usuário direto da Previdência, o sistema de seguridade é bem mais amplo, né? Ele impacta a saúde, impacta a relação de trabalho, impacta contas públicas, impacta a distribuição de riquezas e assim por diante. Então, é uma boa notícia que previdenciário foi incluso ali na matéria, na grade obrigatória. Esperamos que isso dê mais qualidade tanto aos processos administrativos quanto aos processos judiciais. E, como a gente vai entrar nesse estudo, eu vou trazer aqui uma definição do que é o direito previdenciário, de 2 autores aqui, que vão ser a nossa referência, Castro e Lázari. Direito previdenciário é o ramo do direito que tem por objeto estudar, analisar e interpretar os princípios e as normas constitucionais, legais e regulamentares que se referem aos regimes previdenciários e suas fontes de custeio. Vamos continuar. Aqui, um resumo do que a gente vai ver na aula. Passar rapidamente. Conceito,
quais são os regimes, o que é o regime geral de previdência social, que é o mais comum, vamos dizer assim, características, riscos sociais cobertos no regime geral de previdência social e benefício do INSS, noções sobre benefício e o papel do serviço social. Então, de novo aqui, o Castro e o Lázari. O que é previdência? Então, no direito, a gente sempre trabalha com a etimologia das palavras, que é a origem histórica dos termos. Previdência vem de previdere, ou seja, prevenir, prever, antever, antecipar problemas e procurar soluções. E até, assim, saindo, né, desse estudo do direito, se você pensa numa pessoa previdente, é justamente isso, uma pessoa resguardada, uma pessoa que faz planos e antevê situações. E aqui no Brasil, a gente tem a definição de previdência na própria lei, que a gente vai ver em breve. Mas, usando aqui os conceitos, o conceito dos autores, é tudo isso aqui, tá? Vamos fatiar para estudar ponto por ponto. A previdência é um sistema. O que é um sistema? Você já deve imaginar, tem vários significados essa palavra, mas nesse caso quer dizer que é um conjunto de regras que implicam direitos e obrigações e devem ser interpretadas conjuntamente, a partir ali dos princípios, a partir ali das diretrizes, das GPS. 2. Talvez seja o ponto mais importante de todos. É um sistema contributivo. Então, os benefícios e serviços são acessados através de aporte financeiro para o regime. Todo mundo acaba pagando um pouco, né, através ali da contribuição social, que ela está difusa entre vários outros tributos, e também, além de você aportar diretamente, né, para o RGPS, os próprios entes também fazem isso, então pega ali um pouco do dinheiro comum, mas ela é um sistema contributivo, no sentido assim, que se você não estiver vinculado, se não estiver contribuindo, ou ali pelo menos ter passado um pouco ali o prazo que você contribui por último, você não acessa. As pessoas vinculadas a algum tipo de atividade laborativa e seus dependentes, vírgulas, que é tudo a frase, né? Então, essa daqui é explicando quem são os segurados. Os segurados são normalmente quem exerce alguma atividade laborativa, mais especificamente quem ofere rendimento. Ah, mas eu não tenho rendimento. Eu posso me filiar e pagar? Pode, mas daí você vai ser o que a gente chama de facultativo. Os segurados obrigatórios são aqueles que têm rendimento. E seus dependentes na forma da lei, ali artigo 16 da Lei de Benefício, que vão ser companheira, esposa, filho menor de 21, filho que tenha deficiência grave, intelectual ou mental, irmão que tenha dependência econômica e tenha deficiência intelectual, mental ou grave, pai e mãe com dependência econômica, tudo isso é dependente, possível dependente, né? E daí essas pessoas ficam resguardadas quanto a eventos de infortunística ou outros. Então, fica resguardada contra riscos sociais, que podem ser tanto
uma coisa ruim, uma coisa não necessariamente imprevista, mas uma situação adversa. Morte, invalidez, ou seja, inaptidão total para o trabalho. Idade avançada, doença não se fala mais, foi retirado ali do texto constitucional até. Hoje o que a gente cobre é ali a incapacidade. Acidente de trabalho, desemprego, ou outros riscos sociais. Até é engraçado, né, pensar na maternidade. Ó, a lavadora aqui tá cantando. É até engraçado pensar aqui na maternidade e como um risco social, mas são coisas que muitas vezes ali você não antevê, né, e acaba prejudicando ali, no sentido assim de comprometendo renda. Prole, reclusão, mediante prestações pecuniárias ou serviços. Então, prestações pecuniárias vão equivaler aos benefícios e também tem alguns serviços. Por exemplo, se você começa a fruir ali de auxílio-doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária, o INSS pode te convidar a fazer a reabilitação profissional. Então, você está incapaz para uma função, mas ele vai lá e te oferece uma formação em outra função, tá? Então, fechamos aqui a definição, vamos estudar os regimes de previdência. O regime mais comum, vamos dizer assim, é o RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Todos os trabalhadores da iniciativa privada, vou botar aqui nesse canto, necessariamente participam dele, porque, como a gente viu aqui, eles são segurados obrigatórios. Além deles, além da iniciativa privada, o RGPS também acolhe os trabalhadores comissionados. Para quem não sabe, os comissionados são servidores públicos que exercem cargos de livre nomeação, ou seja, eles não precisam de aprovação em concurso público. É um cargo de livre nomeação e também de livre demissão. São limitadas ali as funções que eles podem exercer, mas eles também são agentes públicos. É o caso, por exemplo, de muitos funcionários ali no executivo, também no legislativo, alguns dos assessores parlamentares são comissionados, e também a gente tem isso no MP, no Poder Judiciário, temos comissionados ali, às vezes assessores e tudo mais. Não devemos confundir isso com funções gratificadas, que são cargos especiais ocupados por servidores de carreira. Tanto eles quanto os comissionados, às vezes, são chamados de cargos de confiança. Então é importante evitar essa confusão, porque a maioria absoluta, vamos dizer assim, de servidores de carreira, não entram no RGPS. A gente já vai ver por quê. A única situação que um servidor de carreira, servidor de cargo efetivo, vai ser coberto pelo RGPS é se aquele ente que ele participa, então aquele município, aquele estado, não tiver instituído justamente um regime próprio. Vamos falar o que é um regime próprio. Está previsto ali no artigo 40 da Constituição, é aplicável aos servidores concursados, que ocupam cargo efetivo, e aqueles que ocupam cargos vitalícios, que a gente pensa ali principalmente em juízes e demais magistrados. Servidores. Cargo efetivo, mais magistrados. E o RPPS tem uma particularidade, que ele é múltiplo. Quer dizer que cada ente da federação, ou seja,
União, cada um dos estados e cada um dos cerca de 5.500 municípios do país pode instituir suas próprias regras. Então, hoje a gente poderia ter, somados ali os municípios, o Distrito Federal, os estados e a União, 5.596 RPPS diferentes. E existe uma grande desigualdade entre os dois. O RPPS tende a ser um regime privilegiado. Então, um exemplo, tá? O RPPS calcula o benefício pela média das remunerações, mas isso foi abolido, mas enfim, muita gente ali no sistema ainda tem esse direito. O RPPS, em alguns casos, o beneficiário do RPPS pode ter a aposentadoria com base na última remuneração, que costuma ser, logicamente, a maior. Antigamente, no RPPS, até podia também calcular com base nas últimas 36 contribuições, mas foi abolido faz muitos anos. Então, tem outras situações, por exemplo, ali o abono permanência, que é quando a pessoa já tem direito à aposentadoria e permanece trabalhando, e daí ela recebe um adicional. E a renda máxima ali, o teto, tende a ser também bem maior. E se alguém trabalha nos dois? Então, vamos dar um exemplo muito comum aqui, médico. O médico tem um padrão ali na prefeitura, no estado, e ele clinica, né? Ele faz parte ali, às vezes, de uma cooperativa de saúde, de um plano de saúde, e daí ele tem ali o concurso e também a clínica. Como que ele faz? Olha, é uma longa resposta, mas simplificando, cada caso é um caso, porque existem meios de você passar o tempo de um para outro e vice-versa. A gente chama esse instituto de contagem recíproca. Como que você vai saber qual que é melhor no seu caso? Só fazendo um estudo, contratando um estudo e fazendo um estudo bem demorado. Cada vez que eu faço um estudo desse, dá mais de 20 páginas. Eu tenho que simular todos os cenários, com todas as regras de transição. E você pode passar de um para o outro, mas você também pode, se você perfizer os requisitos em ambos, você pode se aposentar pelos dois. Não tem problema, só que o tempo de um não vai ser aproveitado no outro. E vice-versa. E os militares também têm um sistema próprio que está previsto ali no artigo 22, 21 da Constituição. No caso deles, a gente nem fala em aposentadoria, a gente fala em inatividade remunerada, porque eles podem ser chamados de volta ao serviço a qualquer tempo, caso o país entre em conflito. Então, a gente chama aqui de reserva. Eles ficam na reserva. E, por fim, temos as previdências complementares. Perdão. Antes a gente tem aqui um regime jurídico dos parlamentares, que foi extinto até com a reforma da Previdência. Os que entram agora não serão beneficiados. E daí sim, a Previdência complementar. Que tem duas classificações. A primeira classificação é a Previdência complementar podendo ser pública ou privada. Normalmente você pensa nas privadas, que são aquelas oferecidas por banco, né? Os VGBL, PGBL. Ou também por outras instituições. Mas também existem previdências complementares públicas. Exemplo do RPC. Regime complementar de previdência, regime de previdência complementar, até que
vai ser instituído pelos entes no prazo X. E a previdência complementar também pode ser aberta ou fechada. Fechada quer dizer que ela só pode ser acessada ali por um grupo pré-determinado de pessoas que perfaçam alguns requisitos. Por exemplo, empregados ali de uma empresa específica, ou de um conjunto de empresas, ou servidoras de um ente específico. Já a aberta é acessível a qualquer um que queira contratá-la e é normalmente ali a que os bancos têm disponíveis. Aqui eu queria tratar de algumas características do RGPS de uma maneira mais detalhada. Então, a gente já viu aqui, na verdade, tanto o caráter contributivo quanto a filiação obrigatória, só reforçando, o caráter contributivo é que é segurado quem está ali vinculado, quem normalmente ou contribui ou quem devia contribuir. Até se você ou uma pessoa da sua família é autônomo e não trabalha para pessoa jurídica, trabalha para pessoa física, enfim, e não contribui em um determinado tempo, você pode indenizar esse período. Só que tem várias restrições ali, né? Não conta para fins de carência e, enfim, tem que ver se no caso concreto isso é o melhor. E também tem situações, duas são bastante notórias, que é do empregado e do autônomo, que a gente chama de contribuinte dual, que trabalha para a pessoa jurídica depois de 2004, que quando passou a valer ali a lei 10.666. Quem tem que fazer as contribuições ainda é o empregado ou o autônomo, mas quem tem que fazer o recolhimento, então pegar o dinheiro e repassar, não é ele, né? Não é o empregado, não é o contribuinte individual. Aqui no caso é PJ, que ele está prestando serviço, aqui no caso é empregador. Então se entende que mesmo que não tenha ali o recolhimento, ele pode computar aquele tempo de contribuição, aquela carência para todos os fins. Quanta aposentadoria que a gente salva com base nisso não está escrito no gibi. E filiação obrigatória, no sentido que a contribuição previdenciária é tributo e também, por conseguinte, quem está ali subsumido ao fato gerador, quem recebe ali a remuneração e não está abarcado por um outro regime mais específico, é segurado, queira ele ou não. Letícia, mas eu não quero ser segurado, eu não quero receber benefício, eu não tenho interesse nisso. Azar, você é segurado obrigatório, parabéns. E também, né, a questão do período de graça. Que é o artigo 15 ali da Lei de Benefícios. É um tempo que você pode ficar sem contribuir, mesmo assim você vai ter acesso a benefícios. Tem um cálculo, varia conforme a categoria, mas, por exemplo, enquanto você está recebendo ali benefício, você não precisa contribuir. E mesmo assim, você está coberto. Se você perde o emprego ali 12 meses, se você perde o emprego e tem mais 120 contribuições, 24 meses, se você perde o emprego e perde o emprego involuntariamente, daí também isso amplia mais 12 meses. Próxima característica, isso que eu falei que a gente já tinha tratado, né, desses dois. Próxima característica, equilíbrio financeiro atuarial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o poder público deve manter um superávit na Previdência. Ou seja, as fontes de custeio têm que fazer frente às despesas.
Então, uma discussão assim sem fim é que no Brasil o nosso financiamento é pelo sistema de repartição simples. O que é isso? Significa que os trabalhadores ativos custeiam os aposentados e demais beneficiários, que é justificado por uma, com todo respeito, lorota, chamado Pacto Intergeracional. Ou seja, os mais novos bancando os benefícios dos mais velhos. Não que esse sistema seja a priori ruim, né? É só que essa questão de pacto, o pessoal fala assim, que é dever moral de sustentar os mais velhos. Mas eu acho que cada caso, cada país tem que pensar no que é mais sustentável, né? Eu também não assinei nenhum contrato, e nem ninguém, e nem vocês, né? Não que eu queira me abster de pagar os benefícios para os mais velhos, mas eu acho justamente que você tem que pensar no financiamento da maneira mais lógica, né, da maneira economicamente mais viável. E justamente isso gera problema, né? Que quando a pirâmide etária da população começa a mudar, tem cada vez mais gente idosa. Então o Brasil, normalmente a gente pensa assim, né, na pirâmide etária, os países mais antigos, não vou falar mais desenvolvidos, mas mais antigos, uma pirâmide mesmo, aqui, que daí vai diminuindo a população mais jovem, vou botar aqui exemplo, 10 anos, e vai aumentando aqui, ou pelo menos ela vai ficando mais equilibrada. Nos países mais novos, vamos dizer assim, é o contrário. Então, tem muito jovem e pouca pessoa idosa, e daí faz sentido daí realmente o sistema de repartição simples. O Brasil está meio que ali numa transição, ele tem uma pirâmide meio de pera, assim. E isso vai gerando problemas, né? E justamente tem que ser pensadas soluções para que, quando a gente atingir a pirâmide etária final, digamos assim, que existe uma tendência que a gente não tem como ter uma bola de cristal e prever o futuro, mas existe uma tendência que, conforme o país vá crescendo e mudando o perfil, as pessoas vão deixando de ter filhos, né? Então, começa a faltar gente para financiar. E também, próxima característica, cobertura de riscos. A gente já viu que existem riscos sociais, que daí a previdência, o regime de previdência tenta cobrir, que tem a ver até com a ideia de, justamente, né, o INSS é o Instituto Nacional de Seguro Social, e a ideia é justamente de seguro. Você faz um seguro, você é obrigado, na verdade, a fazer um seguro contra os riscos sociais ali previstos em lei. E, por fim, é que todo benefício substitutivo de renda, vou botar aqui, tem que ter o valor de pelo menos um salário mínimo. Ou seja, se você pega ali uma aposentadoria, um auxílio-doença, vai ter que ter ali pelo menos o valor, a renda mensal inicial que a gente fala, de um salário mínimo. Ah, Letícia, mas uma pensão por morte que daí é dividida entre várias pessoas. Daí realmente cada uma vai receber menos ali que o salário mínimo. Vamos supor, tem 3 dependentes ali. Uma viúva, um filho e uma ex-esposa com dependência econômica. Daí cada um vai receber ali realmente menos. Ou um benefício que não é substitutivo de renda. Então pega ali o auxílio acidente, que é quando a pessoa sofre um acidente de trabalho e fica com redução na capacidade laboral. Auxílio acidente de trabalho. Ou só auxílio acidente, né? Que é o nome do benefício. Que na verdade não precisa necessariamente um acidente de trabalho, pode ser um acidente de qualquer natureza, mas daí muda os requisitos. E você pega o auxílio acidente, ele pode ter sim um valor inferior
a um salário mínimo, porque ele tem um caráter ali de indenização, até a pessoa continua trabalhando se ela quiser. Então, pode ter menos de um salário mínimo, mas, via de regra, é um salário mínimo. Então, até, né, por isso que é importante sempre fazer o cálculo, porque muitas vezes, a hora que você faz o cálculo, você pega ali a tua média, já dá meio próximo de um salário mínimo. Então, às vezes, se você é facultativo, ou seja, você contribui porque você quer, você continuar a contribuir, ele não vai mudar a tua renda e não vai antecipar a tua aposentadoria. Então, por isso que a gente sempre põe tudo na ponta do lápis. Finalidade. Finalidade está na lei de custeio, que na verdade é o que a gente tem aqui de definição. Do FGTS, que é justamente a definição pela finalidade. Definição finalística que a gente fala. Vamos ler. Assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, hoje em dia a gente pensa em tempo de contribuição, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão, ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Aqui até eu faço um parênteses. Então, tem dois tipos de beneficiários do RGPS, que é o que a gente está estudando por enquanto, que são os segurados, que são justamente aqueles que contribuem, que têm o vínculo, e os dependentes, que só recebem dois benefícios: a pensão por morte e o auxílio reclusão. Pensão por morte, quando o segurado falece; auxílio reclusão, quando o segurado cumpre pena privativa de liberdade, cumpridos os demais requisitos. Então, o sistema cobre ambos, né? Por isso que pagar o teu INSS não é só para você, é para quem depende financeiramente de você. E a gente tem aqui meios indispensáveis de manutenção, que justamente se liga ali à ideia do benefício mínimo. Considerado assim o salário mínimo. Só que, puxando um parêntese sobre o salário mínimo, a gente tem na Constituição que o salário mínimo tinha que atender uma série de necessidades da pessoa. Então, alimentação, saúde, não sei o que lá, até lazer. E é claro que no Brasil o salário mínimo fica muito aquém da possibilidade de atender todas essas necessidades das pessoas. Então, tem algumas instituições que calculam o que seria o salário mínimo necessário, que daí justamente para atender todas as necessidades. Pensando ali numa família de 4 pessoas, que é a média de um grupo familiar no Brasil, o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, que teve ali a última estatística ali em fevereiro de 2023, disse que esse salário mínimo necessário seria de 6.547. Então pense, né? Mais de 5 vezes o salário mínimo real. Tudo bem, que é para 4 pessoas. Mas quantos núcleos familiares com várias pessoas são sustentados com o salário mínimo? Que hoje é de 1.302, podendo ser ampliado para 1.320, o governo está estudando. Então, esse valor aqui do salário mínimo hoje, qualquer um que mora aqui no Brasil sabe que é impraticável para viver com dignidade, pagando habitação, transporte, alimentação, vestuário e assim por diante. Então, até para uma pessoa é bem difícil sustentar e dar conta adequadamente de todas as necessidades. Imagine para uma família. E então a gente está muito defasado na garantia
desses meios indispensáveis e também que se liga ali até o próprio mínimo existencial. Mas, para todos os fins, eles consideram que o benefício substitutivo de renda não pode ter valor inferior a um salário mínimo. Principais riscos cobertos no RGPS: incapacidade temporária, permanente. Então, de novo, o que se cobre não é a doença. Então, se eu pegar uma gripe e continuar trabalhando, eu não vou estar coberta ali pelo auxílio-doença. Justamente que mudou de nome ali com a reforma, para evitar, para fazer essa desambiguação. O que se cobre é você não conseguir trabalhar. Claro que daí normalmente não, né? Vai ser por causa de uma doença com algum CID. Mas o risco é a incapacidade. Idade avançada. Antigamente a gente falava em velhice. Maternidade, especial gestação. Perda ou redução da capacidade laborativa. Então, perda está aqui. Você perde inteiramente a capacidade para qualquer trabalho. É uma categoria especial de incapacidade, que a gente chama de invalidez. Também é um termo um pouco, entre aspas, preconceituoso, né? Mas é um termo técnico também. E também redução da capacidade decorrente de acidente, que eu falei para vocês, que está ali ligado com auxílio ao acidente. Proteção aos dependentes. Então, o que a gente comentou ali, contra esses riscos a serem vivenciados daí pelo segurado. Então, quando o segurado morre, evidentemente não é ele que vai receber a pensão por morte, mas sim os dependentes. E idem a reclusão. Então, se a pessoa está ali cumprindo pena, quem vai receber o benefício também é o dependente. Então, eu até fiz ali no material escrito uma tabelinha para vocês com os principais riscos, os principais benefícios associados. Modéstia à parte, ficou bem bonitinho. Quem tiver interesse ali, vai e veja ali o material escrito. E não vamos tratar também aqui, né, de um por um dos benefícios, porque daí seria literalmente um curso de direito previdenciário, mas esses são os riscos principais. E a gente nota que, duas coisas. Primeiro, que cada, justamente, risco tem um benefício associado. Então, incapacidade temporária, auxílio doença ou auxílio por incapacidade temporária. Incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, ou aposentadoria por incapacidade permanente. Idade avançada, aposentadoria. Maternidade, auxílio maternidade, ou salário maternidade, tá certo também. Perda da capacidade laborativa, a gente já colocou aqui. Redução da capacidade laborativa. Proteção aos dependentes. Reclusão, auxílio reclusão. E morte, pensão por morte. E é assim com todos os demais benefícios. E a gente nota também que é uma cobertura extensa, que abrange várias situações que afetam negativamente ou até positivamente aqui na maternidade a vida de uma pessoa. E por isso que existem, na verdade, dois tipos de cobertura, né? Então a gente tem o que a gente chama de benefício programável, uma coisa que você tem como prever. Por exemplo, idade avançada. Nem todo mundo chega, né, numa idade avançada, mas se você continuar vivo, você vai eventualmente passar por isso. Então você consegue se programar e programar suas contribuições. Mas os demais aqui são benefícios não programáveis, que são coberturas contra situações que, vamos dizer assim, pegam a pessoa de surpresa.
E também, outra diferenciação, já botei aqui, que o benefício pode ser pago ao próprio segurado ou aos dependentes, como pensão por morte e auxílio reclusão. E, de novo, cada benefício tem suas regras, né? Não é só ali você ter o risco, acontecer o risco que você vai receber. Então, olhem o material escrito que está bem bonitinho ali. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Ele é o cara, vamos dizer assim, que gerencia os benefícios da Previdência, no caso, só o RGPS, e também um benefício específico da assistência, que é o LOAS. E ele é uma autarquia. Ah, professor, o que é uma autarquia? A autarquia é uma entidade que faz parte do poder público, mas tem uma administração separada dos entes federativos, dos entes federados. Então tem CNPJ, tem bens próprios, tem administração separada, tem seus próprios servidores ali, etc. E também tem vários problemas, né? Como eu falei várias vezes já para vocês, eu sou advogada, então meu previdenciarista, o meu maior rival, digamos assim, é o INSS, que a gente tenta conseguir o benefício para a pessoa, a gente verifica ali muitas vezes que ela tem o direito, e também muitas vezes ele não é reconhecido. Ah, Letícia, mas isso nem sempre é verdade. É verdade, tem muito processo administrativo ali que o servidor responsável faz um excelente trabalho. Mas existem várias situações ali, até uma coisa que realmente não é culpa do INSS, é que eles têm uma sobrecarga absurda de trabalho. E não tem concurso ali também faz vários anos. Até uma época ali eles estavam emprestando gente de outros setores, outros órgãos ali para fazer a análise, sendo que é uma análise super específica, né? Então, tudo isso gera uma situação de baixa eficácia no processo administrativo. Uma baixa eficácia na análise do INSS. Ah, Letícia, mas fulaninho que eu conheço, é servidor do INSS, eles falam que não é bem assim. Existem visões, né, sobre o direito previdenciário e existem visões sobre o direito que não é só uma conta ali matemática. Então, o INSS ele tende a ter uma visão legalista e restritiva. Então, obviamente, eles como representantes ali do Estado, eles não vão interpretar a norma de acordo com uma situação ampla, assim, né? Até sob pena de gerar uma discrepância, eles ferirem aí a isonomia entre as pessoas e porque aquele benefício vai ser pago com recursos públicos. Enquanto a gente que é advogado e, vamos dizer assim, 50% do judiciário tende a ter uma visão mais finalística, ou seja, ver a norma não só no que está ali escrito com todas as letras, mas o que foi a intenção daquela norma, e a gente descobre isso não da nossa cabeça, mas com base nos demais dispositivos constitucionais, princípios, né, direitos e tudo mais. Então, sempre existirá esse embate. Mas, mesmo assim, existe um absurdo de processos, hoje em dia, contra o INSS. São mais de 3 milhões de processos ativos, entre ativos propriamente e suspensos provisoriamente, só para ser mais precisa, né? Que alguns ficam suspensos ali, por vários motivos, né? Às vezes o tribunal afeta ali, quando tem muitas vezes a mesma questão, eles afetam ali e deixam suspenso até o momento que chega a decisão do Tribunal Superior. E existe, sim, uma baixa eficácia do processo administrativo, tá? E
justamente, né, quais que são os motivos. Além desses que eu já falei, além da natural divergência entre INSS e advogados, além também da falta de pessoal, de você emprestar servidor de um lugar para o outro. Um problema que existe é que você não precisa de advogado para entrar no INSS. Ah, Letícia, de novo, você está sendo tendenciosa, é porque você é advogada, que você acha isso e tudo mais. Bom, né? Não é bem assim, né? Se fosse só isso, né? Se o INSS fosse totalmente eficaz e, enfim, e resolvesse todos os problemas ali na esfera administrativa, independentemente da nossa situação, eu não tinha nem trabalho. Então você pode ir lá na agência, fazer o pedido, levar os documentos, tudo mais. Mas, além de serem questões técnicas, se você não pegar ali um servidor muito abençoado, ele não vai te explicar sobre os seus direitos intermediários, que é justamente ali que eu expliquei. São coisas ali no meio que podem garantir para você o benefício. E então não é incomum que muitas pessoas acabem sendo prejudicadas por fazerem requerimentos que acabam sendo negados por alguma formalidade. Ou, o que na minha humilde opinião é até pior, elas pegam um benefício pior do que elas teriam direito e vão para casa contentes que o benefício foi concedido, mas daí elas vão ver a renda ali que foi calculada e é uma renda ruim, é uma renda pífia, né? Então, justamente, sem querer fazer lobby, até porque, enfim, né? Quantos advogados que existem por aí? Escolha o que você gostar mais. É uma questão de investimento, é um investimento muito básico. Você paga uma consulta com um advogado e muitas vezes você ganha ali, sem brincadeira, centenas de milhares de reais em diferenças ao longo da sua vida. E também, claro que existem advogados ruins também, né? Pegue um bom, mas ao mesmo tempo que um problema que eu identifico pessoalmente é que você entrar sem advogado às vezes é pior para você, é justamente que o INSS muitas vezes nem lê os nossos requerimentos. Então a gente vai lá, escreve bonitinho. Ah, Maria Cota da Silva fez assim, assim, assado, trabalhou nessa empresa. Faz lá 15 páginas ali de requerimento e muitas vezes isso é totalmente desconsiderado. Até quando você vai fazer ali o requerimento online, tem vários campos, daí por fim, por último, tem ali requerimento, ou tem ali outros documentos, que é onde a gente põe a petição, que seria o documento mais importante, né? E também ainda sobre nós, advogados, muitos advogados prestam serviço previdenciário sem saber a matéria, que também é prejudicial. Mas, né, vamos dizer assim, ruim com a gente, pior sem a gente, pode ter certeza disso. Por quê? Porque daí justamente, daí você vai entrar na justiça, você pode ter um problema de acesso. Então, hoje em dia está muito na moda essa questão do interesse de agir, que é até o tema 350 do STF. Temas são justamente controvérsias recorrentes, que daí os tribunais superiores formam ali esses temas ali e julgam para daí aplicar a decisão para todos os casos. Então você, pessoinha, entrou ali no INSS, que é a agência, sem advogado, e você depois consultou um advogado que te disse que, na verdade, você tinha vários direitos que você não prestou atenção na hora de você entrar ali na agência e você não juntou os documentos necessários. Então, você vai ter ali um processo administrativo que demorou ali seu 1 ano para ser processado, sem nenhum pedido quanto ao ponto A, B, C e D. Quando você entra na justiça, o advogado vai fazer ali um esforço
Mas o juiz vai pegar, alguns juízes, né, não todos, e até o TRF4 aqui, que é o nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tem reformado, felizmente, mas muitos juízes vão pegar e falar assim, o INSS não tinha como saber o que você queria, você também não juntou os documentos ali do que você queria. Daí você pega e fala, tá, mas eu sou só um cidadão sem advogado, como é que eu vou saber quais são os documentos necessários? E o juiz vai falar assim, azar o seu. E vai extinguir, vai dizer que você não tem interesse quanto a esses pontos aqui que você levantou e que seu advogado tentou falar por você. Então você tem que entrar de novo, teria, né, que entrar de novo, demorar mais um tempão, perder daí as diferenças entre os pedidos e, enfim, né, já está aqui suficientemente explicado. Então, mais um motivo por que entrar com advogado. Porque, bem ou mal, a gente sabe todos os documentos que tem que ser juntados, e mesmo se a gente não consiga ali os documentos na hora, porque às vezes é bem difícil, depende da empresa, a empresa não fornece, a gente já pelo menos noticia, ó, existe o direito a tal coisa, tá? E, além de tudo isso, vários outros problemas, por exemplo, o uso de robôs no processo administrativo. Eu não sou contra você usar robô no processo administrativo, né? Não é uma coisa assim, por si só, ela é terrível. Muito pelo contrário, ela pode ser excelente. Mas a questão é que, justamente, muitas vezes vem um despacho que não faz menção ali a nenhum dos requerimentos que você fez. Não faz menção ali aos documentos, as coisas que você levantou. Ele vai só pegar ali as informações que estão no teu INSS ali, na verdade, o nome dessa base de informações é CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e ele vai fazer a conta, que é também o que acontece quando você vai ali na simulação. Então, hoje em dia, você entra ali no seu Meu INSS, né, que é o nome do site, e ele te dá uma simulação ali, que é a mesma coisa, que é pegar só o que está regular, que é o que está ali no cadastro, e fazer a conta. E daí, justamente, todos os pedidos intermediários, eles ficam sem solução. Se você tem tempo em carteira que não está aqui no CNIS, fica sem solução. Se tem salário antes de 85, desculpa, que é quando começou a ser informatizado aqui, você fica sem o cômputo ali do salário, que hoje em dia pode ser usado até ali para a revisão da vida toda. Então, várias questões. E daí você pega assim, tá, Letícia, mas não tem nada o que fazer, né? Chega ali o despacho, indefere. E daí eu tenho que entrar na justiça, mesmo que ele não tenha analisado meus documentos. Você pode ainda fazer um recurso. Para daí um outro, é um órgão ali se não me engano, do Ministério da Economia, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Não é nem o INSS mais, né? Que, como a gente viu, o INSS é uma autarquia. Daí aqui já é da estrutura ali da administração direta. Mas aqui ainda caberia um recurso que a gente chama de embargo de declaração, que é para quando tem algum erro ali, quando tem alguma omissão. Só que depois que o INSS finaliza a análise dele, ele fecha seu PA. Então ele inviabiliza que você interponha o recurso ali no PA. Então são várias questões, são vários problemas que a gente enfrenta diariamente. Fora assim, né, sistema que não funciona, site ali, tinha 3 sites até pouco tempo atrás. Então tinha o meu INSS, tinha o Gerid, e daí depois, tinha o requerimento e tinha um novo requerimento. Então esses 2 últimos era para advogado, o primeiro era para a pessoa que não era advogada, para o segurado. E daí muitas vezes os 3 fora, né? Hoje em dia também, vira e mexe, os 3 estão fora. Os 2, desculpa, né? Que o requerimento foi substituído pelo novo requerimento. Daqui a pouco vai ter o novíssimo requerimento e assim vai.
Então, eu tenho até posto, assim, no começo das minhas petições iniciais, que é o documento que você ingressa na justiça. Você pede ali ao juiz alguma providência. Eu sempre ponho assim, antes, né, no cabeçalho, que cada processo judicial evitável é o INSS reafirmando o seu compromisso com a desigualdade social. Porque justamente você pega duas pessoas em situações idênticas, que têm direito ao benefício, mas uma delas tem condições logísticas, financeiras, intelectuais de contratar um advogado e entrar na justiça, e a outra não tem. E essa daqui vai ter o benefício, e essa aqui não vai ter o benefício. Previdência como seguro. O que é o seguro? Seguro é, vamos dizer assim, um contrato entre seguradora e segurado, que visa cobrir determinados riscos mediante um pagamento. Então, o segurado entra com pagamento, a seguradora entra ali com alguma prestação ou serviço, que é a mesmíssima coisa que acontece num plano de saúde, num seguro de carro ou, no nosso caso, no regime geral de previdência social. Por que eu estou falando isso? Para falar do auxílio reclusão. O que é o auxílio reclusão? É o benefício pago aos dependentes do segurado que tenha cumprido 24 meses de carência, que tenha baixa renda e que esteja cumprindo pena privativa de liberdade. E existe uma grande discussão, né, sobre isso. Porque o auxílio reclusão é imoral, como é que você vai pagar? Pagar para o preso, né, as pessoas falam, pagar para o preso um salário mínimo, vai remunerar ele por ter cometido crime. Mas isso está errado em vários níveis, né? Primeiro que não é pago para ele, é pago para os dependentes. Então é pago ali para a esposa, é pago para a companheira, é pago para os filhos, que, por sua vez, não cometeram crime. Então existe o princípio no direito penal da individualização da pena. Se você cometeu o crime, você paga, mas a sua família não pode ser responsabilizada por uma coisa que você fez, né? Então, o primeiro ponto é que não é pago para o preso, é pago para a família. A família, né, tem que ter baixa renda, então não é todo mundo ali que vai receber. Tem que ter sido cumprida uma carência que é maior do que, por exemplo, ali o auxílio-doença, maior do que a aposentadoria por invalidez, que é de 12 meses, a menos que tenha sido por acidente de trabalho. Daí não tem carência. E, enfim, você, enquanto filiado à Previdência, você está coberto por um seguro. Então não é uma avaliação moral, né? Não é assim, você não merece. Não é isso. A lei previu que esse risco da privação da liberdade ia ser coberto e ele está sendo coberto mediante um benefício. Então, a gente teve ali a depredação total de Brasília em janeiro aqui de 2023 e tem um PL tramitando que diz assim, que quando houver crimes contra o Estado Democrático de Direito, uma das medidas cautelares ali, uma das medidas que o juiz pode determinar é a suspensão de pagamentos oriundos do erário. Então, uma pessoa ali que contribuiu para o regime e, na verdade, cometeu crimes contra o Estado Democrático de Direito, não poderia, segundo esse PL, na minha interpretação, receber o auxílio reclusão pelo qual ele contribuiu, digamos assim, né? E daí toda uma discussão, isso é justo, isso não é justo, mas é um crime específico, né? É um crime contra o Estado, tá? Mas daí qual que é a garantia que daí amanhã não vai vir um PL especificando, contra crimes violentos, contra crimes assim, assim, assado. Então não estou falando assim que uma coisa é certa, a outra coisa está errada,
Mas uma coisa que está certa necessariamente é o direito adquirido. Então vamos supor, né, que essas pessoas foram presas ali em janeiro e hoje vai ser aprovada e começa a valer essa lei. Elas já têm direito adquirido ao auxílio reclusão, se elas perfizerem esses requisitos. Então não tem como você fazer retroagir uma lei dessa. Se você fizer, você está indo contra a Constituição Federal num dos seus princípios, dos direitos, né, ali do quinto mais elementares, mais caros e mais bonitos, que é a lei não prejudicará, dentre outros, o direito adquirido. Desigualdade entre os regimes de previdência. Eu comentei ali que o RPPS e o RGPS são bem diferentes. Então, aqui eu fiz até um bonequinho representando um empresário muito conhecido aqui, brusquense, no nosso Brasil. E se eu fosse ele, e dependesse só aqui do regime geral de previdência social, eu ficaria muito brava. Porque mesmo que você receba milhões de reais, milhares de reais por mês, o benefício máximo que você pode receber ali pelo INSS, hoje em dia é esse aqui, né, que é o teto de benefícios. Claro que assim, depois, vamos supor que a pessoa ganha ali 15 mil reais. Ela paga o INSS até ali sobre o teto. Que daí vai ser a parte tributável de contribuição previdenciária. Sobre o resto ela não paga, tá? Mas mesmo assim, e se eu quiser receber mais, sabe? Eu posso? E a resposta é, mesmo que eu pague mais, e a resposta é, hoje em dia, não. Então, justamente, você tem que recorrer, se você quer ter um padrão de vida melhor do que esse, você tem que recorrer a vários outros investimentos, né? Renda fixa, patrimônio ali, ações, o que você quiser ali, você vai ter que recorrer a outras situações, previdência complementar. E, ao mesmo tempo, você pega um funcionário ou um agente público ali que tem um RPPS e vai depender ali do nível da federação, mas são benefícios que podem ser muito maiores, tá? Em geral, assim, não só esse critério aqui da renda máxima, mas os critérios de concessão, critérios de renda, tudo isso é muito melhor para o funcionalismo público e o RPPS do que na iniciativa privada. Até minha mãe é servidora pública, né? Trabalha aqui no município da região metropolitana. E ela fala que eu tenho inveja, que eu sempre reclamo, assim, de licença-prêmio, né? Não por nada, assim, não é que eu não quero que as pessoas tenham esse benefício, mas existe uma super casta hoje no Brasil, que é de alguns funcionários públicos ali, principalmente, não todos, né? São funcionários ali do executivo, do município, você não vai ter salários muito altos, você não vai ter tantos benefícios, mas existem outros que têm situações muito diferentes, né? E isso não é justo. Ah, mas passou no concurso. Mesmo assim, né? A pessoa que está ali na iniciativa privada, ela tem que ter algum incentivo em termos de regime jurídico mesmo para empreender e tudo mais. E essa é uma opinião muito pessoal, né? Como eu disse, não é que eu sou contra os benefícios dos funcionários públicos, muito pelo contrário, mas eu sou contra essa desigualdade muito grande que existe. Então, até uma solução seria fazer um sistema de planos escalonados no RGPS. Então, você poderia optar por benefícios mais altos e com uma cobertura mais extensa, mediante pagamento diferenciado, e também a recíproca, né? Pessoas ali com renda menor poderiam ter menos riscos cobertos, daí seria um risco delas, né? É uma solução, é uma possibilidade. E ao mesmo tempo, daí pagar menos. A gente já tem isso de certa forma ali com os planos que existem hoje, que
até antes da reforma, tinha bem claro assim, o que era o plano simplificado, que você não tinha daí direito à aposentadoria por tempo de contribuição e a certidão de tempo por tempo de contribuição, mas você pagava menos e pagava sempre sobre o salário mínimo. Hoje em dia, como unificou, a gente não pensa mais tão dessa maneira, né, que antes tinha essas duas aposentadorias, principalmente ali, hoje em dia elas foram unificadas. E também, hoje em dia tem as 5 regras de transição. Então, o plano simplificado ficou meio obsoleto, ficou meio na insegurança jurídica. Até onde eu pesquisei, e eu sempre pesquiso esse tema, porque sempre me pergunto, não tinha ainda tido uma resolução para dizer como é que ficou essa questão do plano simplificado. Então, até aqui no Paraná, eles consideram de uma forma, e eu já vi que em São Paulo eles consideram de outra. Então, desigualdade entre os regimes, ela é real. Ela existe, né? E também outra questão, em termos de desigualdade e lobby, né? E, enfim, e Brasil, é que os militares ficaram fora da última reforma que foi feita. E hoje em dia o maior gasto do Brasil é com forças... Desculpa, não é que é o maior gasto do Brasil com Forças Armadas. O gasto do Brasil com Forças Armadas é maior do que o gasto somado com educação e saúde. Então, é uma questão de prioridade aí do país, se a gente quer rever isso ou não. Noções práticas de direito previdenciário, até para vocês poderem ler ali o material. Esse aqui é a coisa mais básica e mais difícil, digamos assim, de você entender na prática. Quer dizer, na prática até que é mais fácil, assim. Teoricamente é um pouco mais difícil de a gente entender, mas eu vou explicar para vocês e vocês não vão mais esquecer. Tem 3 institutos aqui: qualidade segurado, carência, tempo de contribuição. Os 3 são diferentes, tá? Eles em alguma medida se sobrepõem na prática, mas eles são diferentes. O que é qualidade de segurado? Qualidade de segurado é o vínculo entre você, cidadão, e RGPS. É binário. Presente ou não presente. Ou você tem o vínculo, ou você não tem o vínculo com o regime geral de previdência social. Eu já vou explicar. Carência. Carência você pensa assim em plano de saúde, tá? É o número mínimo de contribuições necessárias para um benefício. Então, como a gente viu ali, por exemplo, no auxílio reclusão, são 24. Contadas em meses ou contribuições. Também já vamos fazer a conta ali. Tempo de contribuição. Tempo em que houve atividade compreendida no RGPS e que foi pago ou deveria ter sido pago. Contado em anos, meses e dias. Então, vamos dar um exemplo aqui prático. Eu, Letícia, fui lá e não estava trabalhando e eu fiz uma contribuição, tá? Uma contribuição lá em janeiro de 2022. Nesse dia, se eu tinha perdido a minha qualidade de segurado, eu vou ter readquirido a minha qualidade de segurado. Então, eu vou ter informado o INSS ali, né? Falado, ó, eu ainda estou viva, eu ainda estou aqui vinculada ao regime de vocês. Como eu fiz aqui uma contribuição, eu aumentei na minha carência uma contribuição. E também eu adquiri ali 30 dias ou 31 dias de tempo de contribuição. Então, isso se eu pago ali um mês cheio, tá? Se eu vou lá, gero a guia e pago. Mas vamos supor aqui que depois eu adquiri um emprego. Então, eu trabalhei ali do dia 5 de julho de 2022 até o dia 10 do 5 de 2023. Estou aqui no futuro já. Como que eu faço daí essa conta? De novo, eu estou readquirindo a qualidade de segurado, mas vocês vão ver que isso aqui não vai ser coincidente.
Então, qual que vai ser a minha carência nesse caso, tá? Mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 até maio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 meses, 11 contribuições. E qual que vai ser o meu tempo de contribuição? Daí eu tenho que fazer aqui a conta, tá? Como que se faz a conta? Para subtrair data, você inverte aqui, põe a data de fim no começo, a data de início depois. E faz daí de cá para cá. Até eu vou mudar aqui, tá? Ao invés de 10, eu vou botar 2. Pra gente ser obrigado aqui a fazer essa conta. Opa, é o contrário. Consigo tirar 5 de 2? Não. Então aqui eu empresto. Fica 4. Ao invés de ficar aqui 12, vai ficar 32. 32 menos 5, 27 dias. Não consigo tirar 7 meses de 4, então eu tenho que prestar aqui, do ano. Aqui não fica 14, aqui fica mais 12. Então 16. 9 meses. E 0 anos. Então vocês viram aqui que ao mesmo tempo que eu estou aumentando 11 contribuições na minha carência, eu estou aumentando só 9 meses e 27 dias de tempo de contribuição. Ah, Letícia, por que isso é importante? Porque cada benefício na lei fala de requisitos diferentes. Então, alguns você tem que cumprir carência e ter qualidade de segurado. Alguns você tem que ter só ali o tempo de contribuição e às vezes outro requisito ali, por exemplo, uma idade, né, uma soma ali de pontos entre idade e tempo de contribuição. Então, são coisas diferentes. E na hora que vocês lerem o material, eu gostaria que vocês lembrassem desse momento, para não confundir e também para não ficar assim, nossa, o que é, né? Será que é uma coisa muito do outro mundo? Não é. São, vamos dizer assim, modos diferentes de você computar ali e analisar as contribuições, os vínculos de emprego e tudo mais. Planejamento previdenciário, tá? Mais uma vez, alguns vão dizer que eu estou fazendo jabá. Mas a gente vê, eu vejo, né, e meus colegas também de direito previdenciário veem isso só todo dia, na prática. Então, por que se preocupar com previdência? Por que saber se eu tenho que pagar o INSS, se eu não tenho? Sob qual código, por quanto tempo, e eu já tenho que fazer alguma coisa, já tenho que pegar algum documento, já tenho que fazer ali alguma regularização. Para quê, né? Para que tudo isso? Para que essa preocupação e desde cedo? Então, chegar lá nos 60 e poucos anos e querer se aposentar é muito difícil, assim, muitas vezes, porque a pessoa não contribuiu e daí o tempo ali que demora o processo, ela já podia estar fruindo daquele dinheiro. E tudo bem, que daí quando você faz o requerimento ali, normalmente você recebe desde o dia do requerimento. Mas entre processo administrativo, processo judicial, às vezes demora ali 5 anos, né? Então, ou muito mais, muitas vezes, se vai para STF, STJ, daí esquece. Então, por que eu tenho que me preocupar com isso? Primeiro, existe uma situação de, entre aspas, miopia social. Então, as pessoas no Brasil, é muito engraçado que parece que elas acham que elas nunca vão morrer, elas acham que elas nunca vão ficar velhas, existe uma cultura aqui da gente não falar sobre isso, né? E não se preocupar com previdência na juventude. Então, se pergunta ali para os teus amigos que não são CLT e não são MEI, que já estão pagando ali, né? Quem que paga é o INSS, vão ser poucos hoje em dia. Mas as pessoas ficam doentes, as pessoas se acidentam, né? As pessoas se quebram inteiras, e são situações que a gente não pode prever. E, ao mesmo tempo, como existem situações que devem ser previstas, por exemplo, idade avançada. O que você pretende fazer? Sabe?
Quantas pessoas que chegam em idade avançada tiveram uma vida financeira razoável quando estavam na ativa, mas não se planejaram. Então, elas ficam ali desassistidas. Então, é o primeiro motivo para corrigir essa distorção. Um pouco de previdência é o que basta ali. É uma consulta ali que você faz, que você tira teu tempo, e daí você já se previne contra várias situações. E mais ainda, você previne seus dependentes. Então, até aqui eu botei as mãos de uma senhora, porque quando a gente pensa em dependente, a gente pensa normalmente ali no marido, na esposa, no companheiro, na companheira, nos filhos. Mas os seus pais podem ser seus dependentes no INSS, se eles tiverem dependência econômica contigo e não tiverem outras pessoas nessa categoria. Nessa que a gente fala, né, que existem classes de dependentes, daqui é a primeira classe. Daí a segunda são os pais e os irmãos. Então você que ajuda ali teu pai, que ajuda ali tua mãe financeiramente, né, pensa, meu Deus, se eu faltar, né, o que vai acontecer com eles? Às vezes até ali o INSS, a Previdência pode ser uma solução. Como pode ser outras, né, existem várias formas de investimento. Você tem que ver ali no caso concreto o que é melhor. E por fim, porque na verdade, se você exerce atividade econômica não abrangida por outro regime, você não tem escolha. Um dia a Receita Federal pode chegar, te mandar uma cartinha e você pode responder ali um processo por sonegação. Por fim, queria trabalhar com vocês alguns pontos sobre o papel do serviço social na Previdência. A nossa Constituição estabelece no artigo 88 que compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução de problemas, tanto no âmbito interno da instituição quanto na dinâmica da sociedade. O parágrafo 4º do artigo prevê assessoramento técnico aos estados e municípios por parte do serviço social para universalizar a previdência. Isso tem vários desdobramentos e várias possibilidades do assistente social, do profissional do serviço social, atuar na previdência. Então a gente pensa no assistente social normalmente na parte justamente da assistência ou da saúde, mas ele também tem o seu papel na previdência. Então ele vai fazer ali a pré-triagem, ele vai estar junto ali com a população usuária, né, e vai identificar ali eventuais riscos que elas estejam sofrendo, porque justamente, né, o benefício da assistência ali, o LOAS ou o BPC, ele é um benefício precário, é um benefício que ele pode ser retirado se houver mudanças na situação ali de fato da pessoa. Mas você pega ali e identifica que a pessoa teve um acidente de trabalho, que ela ficou sequelada, que a mão dela não funciona mais como funcionava, que ela precisa dessa mão para trabalhar. Às vezes você consegue ali um benefício permanente para a pessoa. Daí o assistente, o profissional de serviço social vai poder fazer encaminhamento para assessoria, encaminhamento para órgãos, pode já sim participar da parte de orientação, informação. No INSS a gente tem gente trabalhando, tá, fazendo parecer social, justamente ali para fins de BPC LOAS, por exemplo, ou também quando se pede um benefício da pessoa com deficiência, ou mesmo assim, às vezes a pessoa ela pede um benefício, um outro benefício, mas daí quando você teve tempo de trabalho com deficiência, você pode contar esse tempo de uma forma diferenciada. Tem uma tabela ali que daí se multiplica, e tudo isso é feito por assistente social. E também ajudar ali na denúncia de ilegalidades e desigualdades, não só internamente, como também na vida, né, na sociedade ali, através de uma militância em favor de direitos sociais, através de denúncias e tudo mais. Por fim, o mais elementar. Previdência é seguro. Seguro mediante contribuição contra riscos sociais.
E aqui mais um resumo só dos regimes de previdência no Brasil que a gente já viu anteriormente. Agradeço o tempo de vocês e desejo ali uma boa tarde, boa manhã ou boa noite. Muito obrigada. Essa foi a aula sobre Previdência Social no Brasil. Não se esqueça de ver os textos e os slides. No texto, eu fiz um resumo sobre os benefícios, que tem os requisitos para que cada um deles seja concedido e a renda de cada um. Então, agora que você já aprendeu os conceitos, já aprendeu a diferença entre carência, qualidade de segurado e tempo de contribuição, você está na frente da maioria das pessoas em termos de conhecimento de direito previdenciário no Brasil. E não se esqueça de responder o questionário. Se você quiser saber mais sobre o direito de previdência, me siga no Instagram, @LeticiaRomeiroDV.